Beleza, galerinha? Estamos aqui para o Manual Geek, que é um quadro que eu vou dar uma espécie de mini cursos sobre alguma capacidade que eu tenho para compartilhar com vocês. O de hoje vai ser, como vocês podem ver, estratégia. Vamos entender o que é estratégia e como você pode treinar e aprimorar suas capacidades de estratégia. Vocês vão ver algumas coisas aqui que talvez vocês se interessem. Claro que esses programas que eu vou usar, outras coisas, eu vou depois estar passando para vocês tutorial de como usar eles, principalmente os emuladores, porque um dos principais modos que a gente tem à disposição para treinar estratégia, obviamente, são jogos de estratégia. É claro que depois ainda existem formações, né? Por exemplo, marketing e empreendedorismo, tem cursos específicos para tipos de estratégia específicos, mas existem alguns elementos específicos que qualquer estratégia, qualquer atividade que envolve estratégia tem em comum, e é justamente isso que eu vou falar agora. Eu podia ensinar sobre estratégia com um jogo de xadrez, mas eu vou escolher um jogo primeiro, que é mais divertido. Com certeza, se fosse ensinar com xadrez, ia ser mais chato. E outra coisa é que eu preciso de mais elementos de estratégia, mais variáveis. Quer queira ou não, ele é de certo modo até que limitado. Você não tem tanta variação assim nas estratégias do oponente. Você parece ter uma orientação, né, própria, movimentos muito bem definidos, e o tamanho do tabuleiro acabam fazendo com que as possibilidades sejam limitadas. Apesar de que vai ter muita gente que vai defender que xadrez é mais complexo do que parece. Realmente é, mas se você pegar digamos assim, uma atividade que ela tem uma determinada limitação, você tem um número mensurável de possibilidades. Depois que um jogador de xadrez joga há muitos anos, para ele se tornar óbvio, a partir talvez até da primeira movimentação da peça do oponente, quais são as próximas possibilidades dali para frente. Você acaba se tornando especialista naquela função específica, né? Assim como empreendedores e pessoas que trabalham com marketing também têm essa previsibilidade, né? Eles já sabem na palma da mão, contado nos dedos, o que ele pode fazer. Então, para a gente desenvolver, passar daqui para frente, a gente precisa entender primeiro o que é estratégia. Bom, vamos lembrar então que a estratégia ela nasceu em épocas de guerra, né? Lá muito tempo atrás, as civilizações antigas, eles tinham uma certa tara por guerra. Eles não tinham mais nada para fazer na vida. Isso não me impressiona, que as civilizações elas tinham uma tara por guerra. Que uma civilização bem desenvolvida ela tem que ser capaz de defender o seu estado e de atacar estados hostis. Surge então uma necessidade de guerra sem necessidades no sentido de sobrevivência, né? Então você simplesmente sente que meu povo precisa guerrear. A gente tá parado, se a gente não ir pra guerra, a gente vai ficar atrofiado, né? A gente vai perder aquela capacidade que eu deveria ter quando surgir realmente um estado hostil capaz de tomar o meu estado. No caso, reino ou até mesmo república. Isso é um assunto interessante. Eu vou falar sobre república, porque a república é muito mais antiga do que vocês imaginam. Ela surgiu 500 anos antes de Cristo, aproximadamente 500, 300 anos antes de Cristo. Outro dia a gente conversa sobre isso. E a estratégia naquela época consistia basicamente em movimentação de exército, estudo do campo de batalha, estudo do terreno, entender onde você vai travar as batalhas, e finalmente em sentido de recursos, administração de recursos. Lembrando que tecnologia também é um recurso. É muito comum naquela época que as guerras fossem vencidas por dois elementos, mas recursos no sentido de armas e exército. Quantidade de armas, quantidade de alimento, maneira de... Se você tem acesso a esse alimento, não adianta nada você ter o estoque de alimentos, mas não poder suprir o seu exército se ele estiver isolado. Então esses são elementos que são levados em consideração na estratégia da época das guerras. Vamos olhar para o detalhe do significado da palavra estratégia, mas não o significado que está no dicionário, e sim aquele significado intrínseco, aquilo que está dentro da atividade de ser estratego. Então, o estratego é alguém que é capaz de analisar informações, e algumas dessas informações podem não ser tão óbvias. Naquela época, por exemplo, analisar informações significava analisar o terreno
e possíveis rotas até o inimigo. Então, ter o olho para entender o que pode ser ou não uma informação também faz parte de análise de informações. E finalmente, a partir da análise das informações, você tirar as melhores escolhas possíveis. Vocês vão perceber que tudo isso aí está presente, por exemplo, em Death Note, onde os personagens o tempo todo estão analisando um ou outro, observando as possibilidades de contra-ataque do teu oponente e finalmente tomando decisões eficientes perante a situação. Isso tudo é estratégia. O estratega tem que ser capaz de passar por todas essas etapas com eficiência. É claro que, no final das contas, o estratego ele é bom estratego por conta de dois fatores, experiência e prática. É sempre assim, se vocês forem estudar qualquer coisa na vida de vocês, você tem que entender que experiência e prática. A prática, ela pode ser simulada. A experiência é experimentar, vem da palavra experimentar. Então, quando você experimenta a situação, você está ganhando experiência. Então, você praticar sem, de fato, estar aplicando estratégia, pode ser simplesmente analisando possibilidades. Você não está, de fato, enfrentando um oponente, não está, de fato, enfrentando um perigo, um problema, mas você está analisando e praticando cada uma das competências de um estratego. Bom, vamos rever aqui as qualidades do estratego, o que ele deve desempenhar. Primeiro, capacidade de observação, compreensão das informações. Mas não simplesmente, como havia dito antes, não simplesmente você identificar as informações óbvias, mas também perceber informações que talvez não sejam tão óbvias, porém provavelmente são mais úteis. Então é possível que em um embate, um combate, dependendo do tipo de luta que está sendo travada, sendo ela mano a mano ou seja ela na estratégia de guerra, ganha aquele que consegue reparar informações, a partir delas fazer escolhas as quais o seu oponente não estaria tendo atenção. Como, por exemplo, o bom uso da cavalaria que Alexandre o Grande fez. A cavalaria era comum. Usar a cavalaria existe uma prática específica. Porém, Alexandre aproveitou no ponto forte da cavalaria, que era justamente locomover-se com velocidade, passando menos risco possível para encurralar o exército oponente. Isso é uma coisa muito importante na estratégia de guerra, principalmente. Você minar o seu oponente, deixar ele sem opções, porque a partir das opções aqui ele pode reagir, certo? Então se você conseguir minimizar as opções do seu oponente, primeiro, vai ficar mais previsível o próximo movimento do seu oponente, e segundo, ninguém quer ficar encurralado. Então acho que eu não preciso dar muitos detalhes do que acontece quando alguém fica encurralado e sem opções. Ele perde. No caso aqui, significaria até naquela época que morte. Mas não era tão comum assim os generais, pessoas importantes serem mortos. Eles eram uma espécie de lembrancinha, capturar um general importante e negociar com o oponente, ou com o inimigo, no caso. Beleza, então análise de informações. É claro que a partir da análise você tem que começar a bolar o que você vai fazer em seguida. Então observar as informações e analisar as informações. O que seria então analisar as informações? É começar a fazer a limpa de quais informações você vai precisar, como por exemplo, nessa situação de guerra, nesse exato momento preciso fazer movimentação do exército, já vai travar o combate agora e, bom, eu não tenho tempo para ficar pensando, por exemplo, nos recursos alimentícios do meu exército, porque isso eu devia ter feito antes, né? Então você saber usar seu esforço na hora certa, no momento certo, com os objetos de atenção que são para aquele momento, digamos assim, aquela frase famosa, é importante que importa. Então o que importa nesse momento é o que deve receber o foco do teu raciocínio. E aí, no caso, analisar as informações é ter elas em precisão, por exemplo, tempo, temperatura. Hoje está muito quente, eu sei que o desempenho do meu exército vai cair. O que eu posso fazer com relação a isso já seria a terceira etapa. As rotas possíveis do meu exército para chegar até o inimigo. Aí você lá lista as rotas. Então tudo isso é parte de análise das informações. E finalmente, né, a hora de agir, a hora de tomar uma decisão. Basicamente consiste em você ver qual é a melhor opção. Você pega todas as opções, mede os prós e os contras. Ideal é fazer uma escolha qual seja
vantajosa, que traga mais vantagens do que desvantagens, porque às vezes você vai ter que fazer escolhas difíceis onde ambas as escolhas, todas as escolhas à sua disposição te trará uma desvantagem. Por exemplo, em um jogo de xadrez, qualquer movimento que você faça irá sacrificar alguma peça. Então, sacrifique a peça menos importante para a sua estratégia. Isso é uma coisa importante. O que sua estratégia demanda naquele momento? Sacrifique o que for menos importante para você executar a sua estratégia. Esse ter uma estratégia significa você já saber que escolhas você fará durante o combate, durante o conflito. Isso é uma coisa comum em marketing e estratégias de... como eu havia falado antes, essas estratégias comerciais. Tô eu aqui, o Kill, que vai me ensinar a jogar o Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Colosseum. Jogo da de... Konami no PlayStation 2. Sim, o PlayStation Yu-Gi-Oh! Da 2. Konami. Cadê o Control. The Control. controle pra Jogar Sonic com o controle da SEGA, como um bom emulador exige. Ô, louco, que isso? Você só precisa... Ah, é card game. Não. É Tactics. Mano, é Tactics. Eu entendo tanto de Tactics quanto de motor de Omnibus. Não, mas Bora. tem bastante de Headphones? xadrez. Xadrez. Como de xadrez? Só o movimento do cavalo tá diferente. Em vez de ser o movimento do cavalo, inverte. Tipo, as casas que o cavalo andaria, ele não anda. É as casas que estão ao lado. Tipo, 2 passos pra frente, 2 passos na diagonal, 2 passos pra esquerda, 2 passos pra trás, na diagonal de trás, entendeu? No caso, é 2 passos pra qualquer lado. Mas é exatamente ali. Bom, ali é um jogo... Basicamente você tem 2 lados, que nem o xadrez, que nem a dama, você tem 2 lados do combate, certo? Você e teu oponente, ou seja, é um duelo. Você vai ter suas peças, mas elas vão ser influenciadas, elas vão ter força, defesa e HP, entendeu? E às vezes? Purchase Starter Kit, mas... Purchase Starter Kit. Que aí a gente vai ter que montar tudo do zero. Uma explicação interessante, ó. Já vai dar uma explicação melhor pra nós. Grandpa! É o avô do Vovô, Grandpa. Ah, I thought you would come, Yugi. What are you doing? I knew you wouldn't have prepared anything. You're always so impatient. I brought monsters that you can use in the tournament. That's my grandpa. Esse é meu vovô. Hold your horses. I never said I was giving you these for free. Sai louco. Tá liberado. I'll exchange them for monster points. Monster points? Dinheirinho. You can earn monster points by winning during the tournament. Keep winning to get more and... Ah, I see. Mas no Let caso, me tu give pode you parar pra some farmar, tips. entendeu? É direto na história. Depende do teu resultado. Monsters can be separated into light, dark, fire, water, earth, wood, wind, and thunder. Monsters can be separated into light, dark. In other words, each monster has a different attribute. O relacionamento And each entre attribute has a os different elementos também é advantage diferente. and disadvantage. Ó, ele vai falar, ó, diferentes... I'll explain what they are, but if you don't think you can remember them, I suggest you take notes. Are you ready? Que ele vai Here poder they olhar are. a tabela lá no meio. A única coisa que a gente vai poder olhar é o relacionamento entre eles. If you remember Aí these é relationships, forte contra it will luz. increase your chances for A victory. gente precisava de alguma coisa pra vencer de luz, entendeu? Ah, então Circle of Life. Aí, ó, 2 círculos de... Circle of Life. Mas olha só, uma coisa que ele não vai explicar. Se tu pegar uma peça de fogo, tá vendo ali? Peça de fogo, ela vai dar tanta vantagem para as peças de fogo quanto para as peças de vento. So only having monsters of a Essa peça single que eu tô falando é o attribute is símbolo. Ele dangerous. vai explicar ali. That's my grandson. É You'll learn perigoso usar só um quickly. elemento só. Você tem que ter um balanceamento de elementos. However, you should always take your opponent's attribute into account. Então, você tem que levar em consideração o atributo do oponente. That's another important Vai dar pra point to saber já de cara remember. ou conforme ele vai jogando? Não, você olha, dá pra... Colocando o cursor em cima, você sabe o elemento.
Isso aí já tá te dando elementos necessários pra Well, the rest estratégia. is Então, up to you. analise teu oponente. Uma coisa muito importante é você olhar o elemento I dele. understand. Você já consegue prever algumas coisas só olhando pro elemento do teu oponente. Você vê que tá o que eu selecionar. Qualquer elemento qual que você se sente mais confortável. Olha todos os elementos, escolheu. Fogo. É o meu elemento. E é uma das mais difíceis de saber usar. Ai. Eu ia pegar água. Luz. Light. Luz é fácil, Aí. Fogo é o seguinte. Pra você usar fogo, você tem que ter em mente que ele morre num golpe só. Fogo tem HP e defesa muito baixa. Em compensação, o ataque dele é altíssimo. Até as peças tanker não aguentam o golpe do fogo. E pra balancear, você tem as peças de vento. Elas aguentam mais de um golpe e tem uma movimentação melhor do que a do fogo. Olha, a escolha aí, ó, o pedestal dele. Já revelou o elemento, ele é elemento fogo. E isso é importante, lembra que eu falei que você tem que olhar as informações e tentar prever? Só pelo elemento fogo você já sabe que você vai ter que atacar primeiro que ele. Contra o elemento fogo você não pode Okay. vacilar, você tem que I'll atacar select primeiro. my monsters to play with. Wait a sec. What's Tá, wrong? como eu Yugi? nunca vi esse jogo, eu tô perdidão aqui. Ele vai Tipo, como explicando. que vai ser a Já tá explicando. dinâmica ali na There's a limit on which tabuleiro ali. monsters you can Na hora a use, gente mostra os controles. Ó, which is determined by Limite. monster points. Monster Points tá lá em cima, ó, pode mostrar. Só vai seguindo o tutorial que é rapidão. You mean the points I paid Os pontos que eu paguei. in order to get monsters? Yeah. Each stage has a set limit Cada of estágio, monster cada points. tabuleiro tem um limite. É que esses Tactics aí, aqueles primeiros Tactics que tinha no Mega Drive, eu ainda dava pra And the entender, mas total esse aqui já monster tá muito points of the sofisticado monsters you também. use Não, esse é moleza. cannot exceed the limit. É moleza, sério. Ele joga direto, é moleza, mano. Joga aí no errei essa bagaça. I see. That means if the monster point limit of the stage is 100, then I can Estágio use 100. 10 monsters that are 10 monster points each. Entendeu? É assim, cada tabuleiro ele vai ter um balanceamento de monstros. Entendeu? Aí você se atenta a que tipo de monstro você pode usar lá. Por exemplo, se é um estágio que nem esse inicial, que é 270 de Monster Point, você só vai usar os monstrinhos fracos. Entendeu? Ou seja, vai variar a tua estratégia dependendo do preço do campo. Se é um campo Or I can only caro, use pô, 5 você vai poder monsters usar os if they are monstros mais 20 fortes. monster points O each. mediano você usa alguns fortes e o resto de fraco. Vai variar, porque as peças, a movimentação das peças vai ser diferente, o status das peças vão ser diferentes, entendeu? Isso That's tudo right. varia. So you have to think carefully O about the segredo é você... balance of which monsters to no teu use. caso, Cuidado pra balancear os Okay. Isso. No teu Thanks, caso, Yugi. como você, o teu ponto forte é o xadrez, é só você se concentrar na movimentação das tuas peças. Se você aproveitar a tua habilidade com o xadrez na movimentação das Tá, mas peças... como eu vou saber qual é a peça que equivale a qual peça do xadrez? Aí, ó. Ele tem movimentação de torre, ele ataca que nem o peão. Só que o peão ele só ataca pra frente, certo? Como o jogo é livre, você não precisa isso, em volta. Entendeu? Não, mas no caso ele tá aqui, ele não ataca aqui, só ataca nas diagonais. Isso, que nem o peão. Nas diagonais. E no caso da Caramba, ele torre... é uma mistura de torre com rainha, mas uma rainha limita. Mistura de torre com rei, pronto. Não, mas a maior parte vai ser assim. Mais fácil você lembrar só do... Ó, ele anda e ataca diferente. Ó, nesse caso, ele anda que nem a torre, só que é reduzido. Em compensação... Come 2 na diagonal. Entendeu? Ah, cara, pra me decorar isso aí vai levar tempo. Não Tá, é- então agora porque na hora eu que posso você pegar- selecionar- Na hora que tu selecionar a peça, ele vai mostrar o... Lá vai acender lá. Isso. Isso aí é como se fosse o rei. Ele não vai atacar, tá? O symbol, que é como Tá, se mas fosse... então é o- melhor deixar ele aqui atrás. Isso, exatamente, perfeito. É isso que tem que fazer. Mantém ele longe, mais longe da batalha possível. Ou seja, tem duas maneiras de você vencer seu oponente. Ou você elimina todas as peças ou vai direto no rei. O que eu faço aqui, manual, Manual. ou random? Aí agora pega uma peça. Ó, tá mostrando, tá acendendo ali, ó. Vermelho onde ataca, azul onde anda. Vai mais próximo do oponente, obviamente, né? Vai lá. Dá uma olhadinha no onde tá o nosso oponente e o caminho até o nosso oponente. Aí, ó. Ó como que tá o caminho. Tem água no meio do caminho. Então a ideia interessante aqui é você se posicionar antes da água. Tá, Esperar mas onde é que tá o limite do meu movimento? do teu movimento é o azul claro, o azul escuro onde você pode pôr o monstro. Aí. Agora ele vai fazer, Agora foi. vai fazer a jogada dele.
É, você começa, porque você selecionou primeiro. A ideia é você liberar primeiro os monstros que você acha que você vai usar primeiro. Óbvio. Meu turno. Eu It's sou obrigado a time to movimentar o rei? start. Não. Você mexe todas as suas Hey, peças. Ó, eu in vou order to explicar move agora, your pieces, you need AP. que é Action Points. Tá lá em I cima, ó. see. Each piece has a set requirement of AP. And if I move it, then the AP on the screen Yep. And if you don't have enough AP, Não pode mover then as you peças. can't move your pieces anymore. Porque tu só colocou as cápsulas, tem que liberar eles primeiro. Porque aí se o teu oponente ele pode ter a ideia de atacar o seu monstro antes de ser invocado. Como que libera? Só apertar nele? É só apertar Summon. Tá, vou liberar todos? Não, provavelmente ele vai acabar antes, né? Mas assim, conforme você libera eles, a peça, quando ela tem um status chamado AP+, que vai aumentar ali, ó, do AP que você ganha por turno. Olha só que Here I beleza go. que é It's my turn. a primeira batalha, porque assim, ele vai usar todos Como as... igual xadrez, Aham. para em cima, morreu, matou. É, não é da hora, né? Porque cada peça vai ter o teu status, que nem RPG. Mas são 3 status bem simples. HP, defesa e ataque. Cada um. Where it says AP on the Quando screen, eu vou na peça ali, aparece? Isso. there's a number with a Sim, tá plus escrito sign next to mais. it. Yes. This number must be the amount of AP that increases on my turn. Mas, Yeah. And if you summon a monster, it'll increase. That means either I move a summoned monster, or I summon so that I can move more pieces. That's something I need to think about. It's important to make a decision based on the situation. É um ótimo é, jogo. mas é que tem que aprender a avaliar a situação. Eu não sei isso ainda, porque eu tô começando agora. Tá, então eu liberei esses aqui. Agora eu mexo eles ou libero mais gente? Ó, ele continua liberando, porque o seu oponente prova. Ó, isso é uma coisa interessante. O meu oponente tem que estar muito longe. Dificilmente vai chegar em mim por se tratar de peças iniciais. Peças iniciais, menos movimento, obviamente. Olha lá, eu queria botar em cima dele. Sim. Ataque Isso. e defesa. PP é PowerPoints, no caso é vida, né? Tá, e defesa tá onde aqui? Tá Aqui do lado tá. do ataque. Ah, meu Deus do céu, ataque e defesa. Ó, agora como você pode perceber agora que a vida e o ataque, a vida e a defesa dele são bem baixas. Tá, o AP é o que mesmo? Esse aqui é o, É o quanto custo. Ah, Mas não se preocupa, é como eu te disse, agora no início você nem precisa se preocupar. Bem baratinho. Beleza, sobrou pra movimentação. Ah, então Não bom. joga o Firegrass dentro da água, ele é fogo, lembra? Sim. Quem vai dentro da água pra você vai ser as Tá, peças. aqui eu posso dar movimento ou capacitar. O que que é isso? Capacidade é olhar os status com mais detalhes. Não joga então. A ideia aqui é jogar pra cá, porque ele vai Sim, porque atacar senão cai na água. Viu? Sacou? Perfeito. O Drawbird não. O Drawbird Its ability decreased. Eu vou explicar outra coisa. That terrain is not good for your piece's attribute. If the terrain is unfavorable, then its ability decreases. Lembra que eu te falei que não pode nada? Tô explicando agora. But if the terrain is favorable, then the ability increases. Então às vezes vale a Yeah. pena você You can analisar o check campo. by looking at Se ele your caiu na piece's água, ele já morre? ability. Ou ele só perde Só pontos? perde status. Não vai perder vida I see. nunca. A não ser There. que seja uma armadilha. I should be on Quando the é uma same armadilha, terrain não vai causar dano. as my attribute A as armadilha é much as física possible. ou como que é? A armadilha geralmente ela vai ser assim um poço de veneno. Então, mas é físico, dá pra ver. Isso, dá pra ver. It changes De vez em depending on quando the ele tá meio situation, disfarçado, entendeu? but it's worth remembering. Daí, passa a vez. Ó, vai perceber que todas as peças dele são a mesma peça. Então fica muito fácil de prever qual que vai ser o próximo movimento dele. Mas isso é nos primeiros turnos. Né? Nos próximos. Nas próximas batalhas vão ser mais difíceis, vai aumentando a dificuldade. Por isso que eu falo, esse é um ótimo Vai diversificando os. os monstros. Você conhece os monstros todos ali? Já sabe todos os movimentos deles? Sim. Mas o interessante é que ele tem uma boa, eu chamo isso curva de dificuldade. Curva de dificuldade para iniciantes, quem quer aprender estratégia, é um ótimo jogo. Aperta o Y. Ó, a gente sabe que bem no meio do caminho é água, tá vendo? Como todas as peças dele são fogo, a estratégia mais inteligente é esperar eles pisar na água. Symbol. Isso aqui são todos os elementos que tem no momento. O primeiro é o teu símbolo, teu rei. O teu rei tá dando 20 de fogo. Ó, tá dando vantagem pro ataque dele.
Todos os reis, todos os símbolos vão trabalhar com 2 elementos. O resto ou vai diminuir o atributo ou vai ser neutro. E tipo, tem vários... Tá, mas tá dando mais poder pra ele, então não era pra mim trazer ele, deixar ele ali pra ele poder... Ele dando 20, ele consegue pular água? Sim, normal. O único tipo de Tá, obstáculo que te impede de andar... Mas no xadrez eu não ia expor meu rei. E Exatamente. também é ruim expor o rei. Uhum. Como o Drawbird ele se movimenta muito longe, basta você posicionar onde você quer que o seu inimigo vai andar. Colocar ele no máximo, em diagonal possível. Né? Se orientar, né? Ele vai estar numa orientação que ele consegue atacar as peças que estão vindo. Tá todo mundo bem posicionado. Só o Firegrass que tem que se aproximar mais porque ele anda pouquinho, ele anda 3. Puxa mais um pra... Não, você tem razão. Tem razão. Ali é bom. Ele não vai chegar aqui atrás. Não adianta eu deixar o Firegrass muito atrás. Olha só que interessante. Presta atenção no que vai acontecer. Tá inundando. Subiu de nível. Existem vários tabuleiros que tem uma interação com o cenário. Interessante. Então posso simplesmente... Passar a vez. Só olha pra ver se ele não tá nenhuma peça tua tá na mira dele. Então, ele andou lá, mas ele andou com o outro. Isso aqui. Isso. Aí, ó, dá uma olhada ali no... Deixa eu te ensinar um truque aqui pra gente calcular mais fácil. Ó, 1, 2, 1, 2. Então, mas não tá na linha. Mas é só pra te dar um truque pra tu calcular mais fácil. Antes eu jogava assim, porque eu não tinha costume, né? Ah, não. Eu queria tirar, mas não sei como tirar. É só start. Só na minha vez. Ah, não come Só aqui. dá pra pegar uma peça só. Qual vai comer? Aquela ali que tá na mira da cobra. Botar isso. Tem animação de ataque, mas eu diria pra cancelar a animação. Não vai ser interessante. A não ser que tu queira dar uma Eu olhada. quero ver, porque eu nunca vi nada. Ó. É feio, porque é de 2002, né? Muito bom, cara. Interessante, cara. Pokémon. Como é que é o nome? Xadrez? Tactics. Tactics, né? Nossa, Por isso que ele te dá a opção. sim. I wouldn't expect anything less, Yug. Kurama acerta aquele lá de cima lá, ó. Kurama é o outro pássaro. É o corvo ali, na verdade, né? Tipo um corvo. Ó. E aí. Dá pra tirar a animação. Tá, no caso esse já não dá pra jogar mais com ele, fica contra a peça. This isn't looking good. Traz os outros mais pra perto aqui, porque o fogo tá pegando, então a gente precisa delas mais próximas. Pode trazer o Firegrass pra frente. Ah, tá, trazer esse aqui. Ó. O computador não é burro, não. Eu já fui na peça mais fraca, entendeu? Win it Geralmente, quick and a slick. inteligência That's artificial my mod. ataca primeiro ela. Then let's get started, Joy. Já é uma coisa pra analisar. Mas contra um player já não precisaria também. E eles não sabem o que queria fazer. O computador é sim, né? Uma coisa interessante a se pensar. Quando a gente enfrenta o computador, as nossas estratégias geralmente são diferentes. A gente sabe que o computador tem Tem um jeito de agir. Uma característica. uma característica de agir. Qual que é o Kurama? Esse aí é o Kurama. Eles estão tudo na diagonal dele. Como ele não ataca em diagonal, não vai acertar ninguém. Tá vendo aí, ó? Só manda ele pra longe. Pra ele não ficar em perigo. Também era de se considerar se você quiser sacrificar ele, né?
Mas eu acho Não, que mas não é não o tem caso. necessidade. Exatamente. Peraí, mano. Agora o bagulho que pergunta. Tá, isso aqui. Pra frente vai dar pra ter mais peça ou normalmente só fica com 6 peças mesmo? Você vai ganhar bem mais peça. Pois é, porque aí o cara pode agir diferente, ele tendo mais peças em diagonal. mais Okay. It's the Varia. bottom of the pra ninth. frente. Isso, ele I consegue gotta variar make my maior move now or it's estratégia over. também. Agora que eu tô conseguindo realmente ver uma equivalência entre esse aqui, uma correlação entre esse aqui e o xadrez, porque agora eu comecei a entender, mas ainda tem que decorar o que cada um manda, depois que já mata. Mas as informações ficam bem expressas, acho que é Eu já posso, em vez de movimentar, só atacar? isso. Ataque. É, mas é que eles querem dar um ar de xadrez mesmo. Putz! Ficou com 5. Ah, this isn't looking good. Nem parece mesmo. Eu posso com um foguinho lá. Tá, mas mesmo assim eu vou ter que matar o rei dele pra ele ganhar. Se eu deixar só o rei sozinho, já ganhei. São duas opções. Ou ataca o rei primeiro, ele vence, ou ataca todas as peças. Ah, não existe checkmate aqui. O checkmate é deixar o rei sem peça. Isso. Mas venceu. Perdeu só uma peça. Não, já não lá não. É a primeira que perde aqui, que é destruída. E as duas peças dele estão trincadas. São quantos pra zerar o jogo, pra estourar o jogo? Vai bastante também. This will finish you. Vitória. Fichei. Finish rei. Fatality. The king, come on here. I am father very much, Mr. King. Ah, it's all over. É engraçado se tu fica demorando, o personagem reclama.